Olá, amigos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, o nosso tema hoje está inserido no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal a Bem-aventurados os mansos e brandos ou pacíficos. E em seguida nós temos algumas colocações dos Espíritos falando sobre injúrias e violências, e agora no item 6 do capítulo 9 nós temos o título de Afabilidade e Doçura. Esse título foi assinado por Lázaro, que foi lá em Paris no ano de 1861. Alguém pode, obviamente, se lembrar que Lázaro, na verdade, era o irmão de Marta e de Maria. Não podemos afirmar com toda a certeza que se trata do mesmo Lázaro, porque o Lázaro é, de uma certa forma, extraído do grego, que é uma abreviação do Lázar, ou Eleazar, que significa assim, ajuda, Deus ajuda. Então, se Deus está nos ajudando aqui, obviamente nós vamos descobrir, não é? Que a mensagem é justamente para nos chamar a atenção. Então nós temos 3 momentos dessa mensagem, que são 3 parágrafos que são muito interessantes. Primeiro, Lázaro nos chama a atenção para a hipocrisia. A segunda, a nossa forma truculenta de viver em casa. E a terceira nos convida à brandura, à pacificação, não é? Então ele começa lá dizendo para a gente que, na verdade, a gente muitas vezes se esconde com uma carinha de anjo. Acho que todo mundo já deve ter visto alguém escondido na carinha de anjo, não é? E aí a pessoa se transforma, solta todas as garras quando alguém lhe pisa ao pé, quando tem algum interesse seu envolvido, quando algum problema lhe causam, quando alguma coisa acontece que ela já está pronta para a resposta, para qualquer coisa que não seja evangélica ou que não esteja contido nas palavras de Jesus, para responder e para realizar aquilo que o seu interesse foi diminuído, por assim dizer, né? E o Lázaro diz, né, de uma forma bem forte para todos nós, que o mundo está cheio dessas criaturas, que tem os lábios lindos, maravilhosos, um sorriso assim, né? Então você vê, por exemplo, agora com as redes sociais, aqueles filmes que as pessoas fazem, né? Sempre todo mundo sorrindo, né? Saem de restaurantes, de lugares bonitos, tiram fotos em paisagens lindas, maravilhosas, estão sempre sorrindo, né? Parecem ser aquelas pessoas ideais do planeta de regeneração, nem o de regeneração, talvez já os mundos felizes, né? Porque eles estão sempre assim com um sorrisinho nos lábios e tal, né? Mas aí qualquer contrariedade, né? Por exemplo, se a temperatura da champanhe não estiver conveniente, a qualquer contrariedade, aí a pessoa já se volta, já impõe os seus direitos, já fala dos deveres da outra pessoa, ou seja, o sorrisinho está pronto ali, não é? Mas, na verdade, estão muito, muito, muito atentos para derramar tudo o que for infeliz junto a essas pessoas. Vocês percebem que isso acontece, inclusive com a gente que somos meros mortais, não é? Às vezes num ônibus, em algum lugar, a gente repara e a gente também tem esse hábito, esse costume infeliz, não é? Qualquer coisinha que alguém fala, alguma coisa, a gente já quer ter a resposta. E quer ter uma resposta maior do que a pessoa. Lembro da 4ª série, da 5ª série, quando alguém chamava a gente de, por exemplo, de gordo, né? Aí a gente dizia assim, eu que sou gordo, tá tudo bem, eu que sou gordo, posso emagrecer. E você que é feio? Quer dizer, que a gente já tinha a resposta na hora, né? Para devolver para a pessoa numa altura cada vez mais intensa, não é? Então a gente não levava desaforo para casa de jeito nenhum. E quando a gente não conseguia superar uma desdita dessa verbal, a gente ia para as vias de fato mesmo, esperar lá fora, coisas assim, não é? Então a gente tinha esse hábito que a gente continua permanecendo com ele até hoje, século XXI. Não raros de nós aqui têm mais de meio século de vida, não é mesmo? E aí num trânsito qualquer, né? Vamos pegar o trem, né? Vou falar mal da Sônia agora, vou pegar o trem. Eu também pego muito trem, eu adoro pegar trem. E aí o camarada vem, empurra você, porque ele quer entrar também, o trem não cabe mais ninguém, mas ele quer entrar, ele empurra você com tudo, e você resiste, empurra ele para trás, e ele empurra para frente.
Ai, meu Deus do céu, aquela coisa que dá aquela irritação na hora que a gente quer. Dizer para ele, não pode esperar o outro trem, aquela coisa que vem na gente, aquela inflamação que a gente quer criar um embate ali. E falta um pouquinho de emocional, de equilíbrio emocional, de inteligência emocional. Mas bonitinho essas palavrinhas, né? São lindas, né? Mas no fundo, o que falta? Falta Jesus, né? Falta Jesus. Essa coisa de emocional, de intelectual, de não sei o quê, são as palavrinhas que a ciência do homem criou aí para justificar algumas coisas. Mas no fundo, falta Jesus, aquele sentimento de tolerância, de paciência, de renúncia, sabe? Uma coisa assim que a gente tem colocado isso em esquecimento. E é mais ou menos isso que faz a gente ficar brando de uma certa forma, por uma outra forma virar assim um leão, né? Um tigre em cima das pessoas, não é? Então a nossa linguinha está sempre assim, né? Pronto para mudar de como é que pode ser uma língua assim bem tranquila, de um passarinho assim para uma fera peçonhenta, quando a gente quer, não é? Bom, o Lázaro continua, essa é a primeira parte. O segundo parágrafo, o Lázaro fala daquelas pessoas que são boazinhas, são anjo de pessoa na rua. Mas quando chega em casa, agora vamos falar mal dos filhos. Todo mundo aqui é filho, né? Tem alguns ainda que tem a mãe, né? Mas que em casa maltrata a mãe, maltrata o irmão, maltrata o pai, maltrata todo mundo. E aí assim, as pessoas lá fora, quando a gente comenta ou fica sabendo alguma coisa, fala: meu Deus, não é possível, uma pessoa tão fina, tão educada faz... Ele não faz, não é possível que ele faz uma coisa dessa com a mãe, com o pai, com o irmão. Nós não temos um caso assim, de filhos que são um anjo para as pessoas lá fora, mas que dentro de casa a gente tem que ter assim um pulso, uma efetividade de amor tão forte, tão grande, porque ele não consegue se conter diante daqueles que lhes entregam o coração, que são os familiares mais próximos. Então ele faz esse alerta para nós nesse sentido, né? Que lá fora sofrem o peso, o patrão pisa e faz e acontece, né? Mas aqui dentro de casa, na maioria das vezes, maridos, né, esposas. Hoje, antigamente era mais os maridos, né? Vamos falar mal das esposas agora. Agora não é só os maridos não, né? Que a gente vê os maridos lavando louça, trocando fralda de nenê, limpando a casa. Inverter um pouco esses papéis. Quando a esposa chega, aí se não tiver tudo em ordem, a comida pronta, o nenê trocado, aí a baiana roda lá fortemente, né? Antigamente eram os maridos que faziam isso, né? Mas agora tem invertido um pouquinho isso, né? Então a ideia básica que a gente vai buscando aqui com essas lições é que ele está chamando a nossa atenção para verificar as nossas ações. Veja se você não está exagerando em casa, com as pessoas. Veja se você não está sendo demasiadamente hipócrita, porque, olha, confessemos, né? No mundo de provas e expiações, a gente tem que botar de vez em quando umas máscaras, né? Uma máscara para falar na delegacia, uma máscara para falar com um atendente no posto de saúde, uma máscara para falar com o cliente, uma máscara... Cada um coloca, assim, a quantidade de máscara que é possível. No mundo desse de prova e expiação, é muito difícil a gente conseguir manter a mesma postura em todos os ambientes. É muito difícil. Então, que a gente possa devagarzinho ir se livrando delas, com tranquilidade, com calma, porque o nosso objetivo, nós somos seres integrais, nós não precisamos de colocar máscara. A gente coloca às vezes por medo, por receio, às vezes por orgulho, por vaidade, por sentimentos assim. Mas a gente, no fundo, não precisa dessas máscaras. São máscaras que a gente não precisa usar. Mas a gente ainda usa num planeta desse, não é? Então, ele termina dizendo assim: aqui que eu mando, no lugar que ele manda, ninguém aguenta com ele, né? E o Lázaro termina assim: você manda e é obedecido, mas no fundo você é detestado. Bom, não tem nenhuma relação com o patrão, não é? Nem com o encarregado de trabalho, né? Quando ele é aqueles encarregados meio enérgicos, meio severos, né? Todo mundo detesta. Dá uma risadinha amarela para ele, mas no fundo está detestando. E por interesses pessoais, obviamente, a gente nunca fala para ele aonde que ele poderia ser melhor, né?
Bom, ele encerra dizendo pra gente que não basta que os lábios derramem leite e mel. Essa expressão é muito usada no Primeiro Testamento. Leite e mel. Vamos para um país que nós vamos sorver leite e mel para tudo quanto é lado. Ou seja, são aqueles lugares onde a gente vai se deleitar, que são coisas boas, gostosas. Quando lembra de leite, por exemplo, eu fico pensando nos pudim. Já pensou se você vai no mundo espiritual, só tem pudim daqueles melhores de leite, gostoso, né? Ai, adocicadinho, assim, bem no ponto. Ai, que delícia, né? Viver assim num planeta onde a gente só conviva com coisas doces, com coisas alegres, felizes, com sentimentos nobres, com pessoas positivas, com pessoas cristãs, profundamente cristãs, com pessoas que têm amor transbordando para tudo quanto é lado. Resumindo, se a gente pudesse viver só com a vovó, né? Mas a gente pequenininho, não a gente grande, a gente pequenininho, né? Fala assim, ai, volta com uma vontade de comer um bolinho de chocolate, assim. Ela pega uma varinha mágica, assim, em poucos minutos tem um bolinho de chocolate quentinho pra gente comer, assim, né? Ai, vó, que vontade que eu tenho de comer um pudim. Já pensou a gente viver num mundo assim, né? Que a gente vivesse com amor. Aí a avó falasse assim, ai, a vovó precisa tanto de uma gentileza. Aí o netinho fala, claro, já sei o que a senhora está precisando. Já vai fazer o que ela precisa, antes dela mesmo pedir, né? Já pensaram em viver num planeta assim? Onde destile leite e mel, né? Só que aqui ele fala de uma forma assim, que não adianta só estar nas palavras, nos lábios. É preciso leite e mel no coração. Tirarmos devagarzinho, quanto possível, a hipocrisia e sermos pessoas afáveis, dóceis. É isso que nós precisamos criar nessa encarnação. E a gente viver essa docilidade não só em sociedade, mas também dentro de casa, na intimidade, porque é dessa forma que nós vamos conseguir ser a mesma pessoa perante aos homens e perante a Deus. Porque ainda nós somos uma pessoa perante aos homens e outra pessoa perante a Deus. Não raras vezes a gente dobra o joelho, ajoelha no milho, Senhor, 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 não é? Agora, perante aos homens, a gente é, assim, aquela pessoa irascível, terrível, respondona, mal criada. Então, precisamos ser assim também, iguais, não só perante a Deus, com amor, com sentimento, com transparência, com sentimento nobre, mas também perante aos homens e não só perante a Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Deram 13 minutos, tá bom assim? Ótimo, né? Ninguém aguenta mais.